Esse é um momento muito especial da nossa programação, é quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós refletimos nela e buscamos nela orientação para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre vitória e a nossa leitura está em Salmos 18, versículos 35 ao 46. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama nas ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci, sujeitar-se a mim. Assim que me ouve, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, sai das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Essa é a leitura de Salmos que nos ajuda, Salmo 18, nos ajuda na nossa caminhada com o Senhor. Esse Salmo, podemos entender quantas dificuldades o rei Davi passou, e aqui escreve palavras como essa. Nós devemos entender que às vezes algumas esperanças são frustradas, problemas que pareciam vencidos começam a nos perturbar e logo o desânimo também aparece. Davi passou por muitas angústias em sua vida. Mas o texto de hoje louva a Deus pela sua vitória. Uma de suas batalhas está registrada em 1 Samuel capítulo 30. Ele estava em uma situação de grande tristeza e desespero, mas não ficou prostrado em sua dor. Fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus, como está no versículo 6. Quando confiamos em Deus, podemos acreditar que não é o fim de tudo, que ainda resta esperança para continuar, como diz Isaías 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Reanimado, Davi toma uma decisão acertada, consulta o Senhor. Isso deveria partir de todos nós também. Quando estamos desanimados, quando estamos indecisos em alguma situação da nossa vida, em batalhas no nosso cotidiano, de tomar a decisão acertada como Davi fez, procurar pelo Senhor, consultar a Deus, procurando saber o que deveria fazer naquela hora difícil da sua vida. Pergunta se deve perseguir seus inimigos e se iria alcançá-los. No momento em que estamos angustiados, melhor do que agir compulsivamente é orar buscando a Deus, que quer para nós a vitória. Agir no momento de crise pode ser perigoso, e aí fazemos coisas erradas, porque não sabemos por onde ir. O rei Davi foi experiente nesse momento, foi sensato e falou com Deus, esperou em Deus. Deus lhe respondeu e ele obedeceu. Interessante que a resposta de Deus foi conforme o pedido de Davi. Ele perseguiu seus inimigos não só por vontade própria, mas porque Deus o ordenou. O que poderia parecer uma vingança pessoal se tornou obediência a Deus. Davi saiu daquela batalha vitorioso. O que parecia ser impossível aconteceu e ainda recuperou tudo o que havia tomado dele. Quando enfrentamos nossas batalhas, devemos orar, consultar a Bíblia, nos aconselhar com outras pessoas e buscar a melhor decisão. Quando obedecemos a Deus, somos vitoriosos, mesmo que as lutas continuem, pois contamos com a
ajuda divina. Veja o versículo de destaque de hoje que nós lemos agora há pouco, em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor, já não estamos mais nesse mundo sozinhos. Deus nos acompanha em nossa caminhada. Nós vivemos na doce companhia e poderosa companhia do Espírito Santo de Deus, nos ajudando, aconselhando e nos animando e nos orientando por onde devemos ir. Assim como Deus agiu com os israelitas no passado, hoje também Ele luta conosco. E para quem entregou sua vida a Cristo, a maior vitória será ao acordar desta vida, contemplar o Senhor, esperando para viver eternamente com Ele no céu. Quando acabarmos os últimos momentos nossos aqui nessa terra, quando despertarmos na eternidade, será a maior vitória de poder contemplar a face do Senhor. Para muitos, isso não tem interesse, porque os seus desejos são terrenos, mas para aqueles que conhecem Jesus e o têm como Senhor e Salvador das suas vidas, é a maior alegria que está em seu coração. É saber que essa luta que estamos vivendo aqui, essa batalha não é somente nossa. A partir do momento que Jesus entregou sua vida por nós, Ele nos acolheu para sermos dele. E hoje eu e você que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não estamos mais sozinhos nesse mundo. Lembre-se sempre disso. Sempre que você estiver em batalhas, em dificuldades, não importa o tamanho ou quantidade que são, lembre-se sempre que você não está sozinho. A vitória já foi conquistada por Jesus naquela cruz. Ele venceu a morte, o maior inimigo que nós poderíamos ter, em que tira a nossa vida, mas a morte eterna que nos afasta de Deus. Jesus venceu tudo isso, nos dando a esperança de despertar um dia para a eternidade. Por isso, pode vir todas as lutas e batalhas que enfrentamos, mas se estamos firmes com Deus, já somos vitoriosos e já conquistamos a vitória em Cristo. Não desanima diante das batalhas que você tem enfrentado. Não olhe para as circunstâncias, para as dificuldades que você irá enfrentar, mas faça como o rei Davi. Apresente sua vida ao Senhor. Fale para Ele das suas dificuldades, das suas limitações, e deixa Deus agir na sua vida. Ele vai conseguir reanimá-lo. Ele vai trazer ânimo, trazer alegria e fortalecimento para o teu coração, pois Ele é um Deus vitorioso. Quando confiamos em Deus, podemos acreditar que não é o fim de tudo, que ainda resta esperança para continuar. Lembre-se sempre disso. Voltamos a falar o Isaías 40, versículo 29, que Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você crê nessas palavras? Pois então não pare, continue. Agora não reclame nem murmure, porque isso desagrada a Deus. Nós podemos lembrar das pessoas que estavam lá no Egito, tiveram oportunidade de entrar na terra prometida e não entraram, devido às suas murmurações e suas reclamações. Eu estou lendo o texto de Números, o livro de Números, e eu fiquei encabulado, hoje mesmo pela manhã, na minha leitura, das pessoas que viram tantos milagres que Deus fez, contemplaram tantas coisas maravilhosas, e começaram a murmurar quando os espias foram olhar a terra prometida e viram que lá manava mel, e era uma terra agradável, uma terra fértil e rica. Mas ao invés de acreditar e crer que poderiam tomar posse, porque o Senhor a tinha prometido a eles, começaram a olhar para os seus habitantes, que eram numerosos e grandes, e olharam para as dificuldades e não tomaram posse daquela terra. A grande tristeza foi devido às suas reclamações e suas murmurações. Deus não os deixou entrar na terra prometida.
Nós devemos ter cuidado, porque essa vitória que Cristo conquistou para nós, assim como a vitória que foi para os israelitas naquele tempo, foi prometido a terra prometida para eles estarem lá. Mas devido às suas murmurações e às suas desconfianças com Deus, não entraram na terra prometida. Hoje nós temos também a esperança e a promessa da eternidade do céu. Não vamos cometer o mesmo erro daquelas pessoas e começar a murmurar e reclamar devido às dificuldades que enfrentamos aqui, porque nossos nomes serão riscados do livro da vida. Seremos tirados de lá devido às nossas murmurações e reclamações. Comece a dar graças a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pela vida que você tem, pela oportunidade que você tem de ter Jesus em sua vida e falar dele para as pessoas que estão ao seu redor. Aproveite a missão que Deus te deu e siga em frente, sem murmuração e sem reclamação, porque você já tem a vitória garantida em Cristo Jesus. No nosso texto de hoje pela manhã, no início do programa de Romanos 8, a versículo 37, nós falamos: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nessas palavras? Então não tenha medo. Não tenha medo nem mesmo da morte, porque ela pode tirar a tua vida terrena, mas você tem uma vida eterna com Deus. E nada se compara com o que tem nos esperado na eternidade. Nossa vida aqui são míseros poucos anos de vida, e logo logo estaremos na eternidade. É uma eternidade com Deus. Comece a sentir-se alegre e feliz por saber que você pertence a Cristo e que as tuas lutas e batalhas, você não está só. Deus está lutando com você. Nosso Deus, nosso Pai, quão é maravilhoso podermos ler palavras como essa e vermos exemplos na vida do rei Davi, o teu servo, que não desconfiou de ti, mas creu no teu poder, na tua vitória, e declarou, abrindo seu coração ao Senhor, mostrando as suas fraquezas e as suas limitações, e mesmo assim o Senhor o reanimou, dando vitórias e mais vitórias. Ajuda-nos a entender como o rei Davi entendeu, de te conhecer e ter o Senhor como nosso amigo íntimo e pessoal. Perdoa-nos pelas nossas falhas e fraquezas, nas nossas indecisões. Alguns momentos desconfiamos do teu poder e acabamos murmurando e reclamando. Não leve isso em consideração, Senhor, mas nos ajuda a decidir fazer aquilo que é do teu agrado, a falar para as pessoas que estão ao nosso redor, mostrar em nosso meio de vida, no nosso convívio, que pertencemos a um Deus vitorioso, que não mediu esforços, mas enviou seu Filho para morrer naquela cruz para nos dar a vitória. Que possamos nos agarrar nessa esperança e confiar que um dia Ele estará de volta para nos buscar, para viver eternamente no céu. Em nome de teu Filho amado Jesus, Senhor, que nós oramos nessa manhã. Salvar,
grande recordação, né? Som Maior, Vitória em Cristo.